Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse novo momento, como igreja, para celebrar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Quero convidar você agora a orar conosco, Entenda que nós estamos vivendo um novo tempo, estamos nos estruturando para esse tempo, que em nome de Jesus vai ser um tempo curto, Mas seja bem-vindo você que é discípulo da Betel, você que está nos visitando nesse culto online. Espero que Deus tenha a possibilidade de falar o seu coração, de ministrar o seu coração nessa noite. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Aleluia. Pai, vem com tua presença neste lugar. Pai, vem com tua presença em cada casa, em cada família. Pai, toma, Deus, cada ambiente agora, em nome de Jesus. Que a sala da nossa casa, que a nossa casa se torne agora um lugar da tua habitação, um lugar de adoração ao teu nome, Pai. Seja glorificado, seja adorado nesta noite, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Louve ao Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, aleluia. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Louve ao Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, que cada casa agora seja um ambiente da propagação do teu evangelho, que cada lar agora, Pai, em nome de Jesus, se torne um lugar, Deus, de intercessão, de batalha espiritual para a glória do teu santo nome, Pai. Tome cada um dos teus filhos e filhas nesta noite, envolva-nos com a tua presença, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Vamos adorá-lo. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, desvazio de mim, desvazio de mim. Sopra teu vento aqui, aleluia. Vem, Senhor, vem reinar, Senhor. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Vamos declarar essa casa. Essa casa é sua casa. Nós entramos nela pra você, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua
que o teu nome cresça, enche este lugar, Senhor, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, Senhor. Pega as suas mãos aí na tua casa e peça ao Senhor, Senhor, incendeia a nossa casa com a tua presença, incendeia a nossa casa de amor pela tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Teu reino é sempre eterno, Deus, sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. Em cada casa a tua igreja te adora. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado, Cadu. Glória a Deus. Quero chamar sua atenção agora para esse tempo que nós vamos dar continuidade a esse estudo que nós temos feito em nossa igreja. Começamos na quarta-feira passada e hoje nós vamos estar dando continuidade a esse estudo sobre intercessão e batalha espiritual. Mas antes eu quero dar alguns recados para você, que logo mais você vai estar recebendo aí no seu WhatsApp, no grupo da sua célula, o estudo de célula familiar, onde você estará reunindo você e sua família, você com a sua família, para poder estudar a palavra do Senhor naquilo que seria a célula, né? Em grupo que nós temos, os grupos de célula. Essa célula será feita individualmente, será feita nas casas, por cada família, né? Cada família se reunirá e estudará a palavra do Senhor. Lembrando também, né, que a igreja está aberta para que você possa vir aqui, né, individualmente, e está colocando o seu nome ali nos 40 dias de adoração e intercessão, onde você vai estar colocando o seu nome na escala, tá bom? Que os 40 dias são orações individuais, né? Vão começar a acontecer só no mês que vem. Então nós vamos estar dando continuidade aí a esse momento da vida da igreja. Então, queridos, nós queremos, semana passada nós estudamos sobre iniciamos sobre o que é intercessão, estudamos sobre a etimologia da palavra intercessão, né? E foi muito importante. Nós falamos a respeito de algumas posturas que nós precisamos ter dentro da nossa casa, maridos, esposas, em relação à intercessão. Não é que às vezes nós preferimos resolver as coisas do que orar. Então há momentos que o casal precisa orar um pelo outro, precisa interceder um pelo outro, ao invés de querer resolver as coisas no momento que não tem condição de ser resolvido, né? Mas foi uma noite tremenda, abençoada, e hoje nós vamos estar dando continuidade sobre as características de um intercessor. Irmãos, eu quis dar continuidade a esse estudo por causa da importância do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos em plena batalha. Existe uma batalha social, existe uma batalha aí envolvendo, né, o povo de Deus, envolvendo a sociedade em geral, num combate contra um vírus. É uma epidemia, né, muito forte, que tem se alastrado pelo mundo. E é o momento da igreja ter esse discernimento de qual é a postura que nós precisamos ter neste momento da história. E eu entendi a necessidade de nós darmos continuidade a esse estudo, exatamente porque
eu acredito que a principal postura que nós precisamos ter como povo de Deus é a postura de intercessores. Então, diante disso, eu queria ler com você 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Amém? Então, irmãos, o estudo de hoje vai falar sobre algumas características que o verdadeiro intercessor deve apresentar diante deste grande chamado de intercessão. Existem algumas questões no meio do povo de Deus, quando se fala intercessor, algumas pessoas logo pensam que isso tem a ver com um ministério específico. Na verdade, todos nós somos chamados a ser intercessores. Então, essas características que nós vamos apresentar agora, elas não dizem respeito a um grupo específico de pessoas, elas dizem respeito à igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa entender o chamado que ela tem como intercessora. E voltando a dizer, nós não podemos deixar de falar isso, o momento que estamos vivendo, ele é um momento propício para que nós possamos entender esse chamado pessoal, individual, sacerdotal no corpo de Cristo. Então, vamos caminhar aqui e ver algumas características de um intercessor. Lembrando que essas características não são coisas que você vai avaliar se você as tem, para que você possa saber se é intercessor. Não, essas características são para que você possa avaliar se você tem, sim, mas que elas possam crescer em você, e se você ainda não as tem, que elas possam se desenvolver em você, porque todos nós somos chamados para esse grande projeto de Deus, que é gerar através da intercessão. Primeira característica que eu quero chamar a sua atenção é o amor. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, nós encontramos uma expressão muito interessante da palavra de Deus a respeito do amor. Diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sem amor não se pode orar. Amém? Não tem como orar sem amor. E o amor aqui não está se falando de um sentimento, de você sentir, não é? O amor aqui está falando do amor ágape, o amor que está relacionado a esse amor de Deus em nossos corações. Quando nós amamos, quando nós entendemos o nosso chamado, e nós tomamos uma decisão de amar. Vou te dar um exemplo. Nós somos chamados para orar por outras nações, pelos países que estão na janela 1040, pelos países que estão em perseguição. Nós não oramos só por aqueles que estão sendo perseguidos, nós oramos também por aqueles que perseguem os cristãos, para que eles possam entender o Evangelho e serem salvos. E não há como fazer isso sem amor, irmãos. Então o amor, ele envolve, o amor, ele traz uma motivação do céu ao nosso coração. Porque nós entendemos que nós somos cidadãos dos céus. E dos céus a palavra diz que Deus derrama do seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. Isso é tremendo. Por quê? Porque eu começo então a compreender uma linguagem do alto, eu começo a compreender uma linguagem do céu. E a minha linguagem começa então a ser uma linguagem
que tem a mesma característica da linguagem que está no coração de Deus. E a linguagem do coração de Deus nós sabemos que é o amor. Então, quando eu amo, eu tomo a decisão de amar, de orar por alguém. Eu tomo tanto a decisão de amar, como eu tomo a decisão de interceder por alguém que eu não conheça, ou por alguém que não goste de mim. Então começa-se então a entrelaçar algo muito poderoso, que é a obediência, mas também a decisão, irmãos, de mesmo sem estar sentindo, mas a decisão de amar, a decisão de orar por alguém que eu não conheço, de orar por um país, por uma nação, de orar por pessoas que às vezes perseguem até mesmo você. Então, sem amor, nós não conseguimos interceder de forma eficaz. Mas entenda que esse amor não se trata de sentimento, de emoção. Esse amor se trata de decisão. É um amor que decide orar, que decide interceder, que decide seguir em frente, rumo a um propósito de ver uma pessoa, um país, uma situação, uma circunstância sendo transformada pelo poder de Deus. Amém? Caminhamos então para a segunda característica de um intercessor: identificação. A primeira característica, amor. A segunda característica, identificação. Muitas vezes o intercessor ele sentirá exatamente o que está sentindo a pessoa por quem ela ora. A identificação, ela não tem como acontecer a identificação sem o amor. Não há como acontecer a identificação sem o amor. Quando eu amo, eu começo então a perceber a necessidade que alguém tem da minha oração. E lógico, irmãos, que tudo isso a respeito da intercessão, em cada pessoa isso se desenvolve de uma forma diferente. Eu repito, não espere sentir para orar. A identificação pode te levar a um sentimento. A identificação pode te levar a sentir algo. Mas também pode te levar apenas a desenvolver um nível de intercessão, de oração, onde você não vai sentir, mas você vai crer. Você vai se identificar com a dor de alguém. Você vai perceber a necessidade que alguém tem de oração. Pode perceber que às vezes você encontra com alguém no dia a dia. Às vezes você vai olhar e você vai perceber que aquela pessoa não está bem. Isso pode acontecer tanto de uma forma natural, porque a pessoa vai demonstrar fisicamente isso, mas também pode acontecer do Espírito Santo te dar um discernimento a respeito disso. Um conselho que eu te dou: desenvolva essa obediência da intercessão através da identificação. Por quê? À medida que você for sensível ao Espírito Santo e você obedecer essa intercessão por identificação, nós entendemos que o Espírito Santo vai te dando mais sensibilidade, vai nos dando mais sensibilidade. O que acontece é que muitas vezes nós percebemos que alguém precisa de oração, nós recebemos um sininho dentro de nós, algo sinaliza que nós precisamos orar por alguém, orar por alguma coisa, mas nós não o fazemos, porque não temos tempo, porque, enfim, deixamos de orar, deixamos de interceder, e por isso, esta sensibilidade, ela não cresce, ela não se desenvolve. Então eu quero convidar você a prestar atenção nessa segunda característica, porque muitas vezes, Deus estará nos testando, irmãos, nos provando a sensibilidade para um novo nível de intercessão. E essa identificação, ela é um combustível para o amor, para nós amarmos mais, para nós desenvolvermos um nível de amor maior. E a empatia, ela ajuda a entender a situação, havendo maior consagração para a intercessão. A intercessão, a empatia nos leva a esse nível, irmãos, a esse nível mais profundo de sensibilidade com as necessidades ao nosso redor. Então a identificação, ela trata às vezes
de pequenos sentimentos que você vai ter. Um conselho do seu pastor: obedeça essa sensibilidade. Com certeza Deus te levará a níveis mais profundos de intercessão. Terceira característica: compaixão. A compaixão é um ingrediente do amor divino. Essa compaixão de Deus é que nos leva a nos tornarmos verdadeiros intercessores. Compaixão. A compaixão é a capacidade, a compaixão é a condição que nós vivemos, onde Deus consegue compartilhar conosco os sentimentos do coração dele em relação à vida das pessoas. Então eu gostaria que você entendesse que essa compaixão, ela tem tudo a ver com o compartilhamento de onde Deus compartilha conosco, nos leva a perceber as coisas, as pessoas e as circunstâncias no nível dele. Um pouquinho no nível dele. E a compaixão, ela é resultado do amor e da identificação. À medida que você desenvolve esse amor, à medida que você não deixa para depois, sabe, irmãos, essa hipocrisia que nós temos das pessoas nos pedirem para orar, e nós orando, colocamos nas redes sociais, orando, mas na verdade não oramos. Isso vai nos tornando hipócritas. E Deus não pode, então, desenvolver em nós essa compaixão que o mundo tanto precisa. Compaixão é o amor de Deus em ação. A compaixão é a forma de Deus, a linguagem que Deus usa através de nós irmos às pessoas, envolver as pessoas com as coisas do céu. Então essa terceira característica é muito importante na vida de um intercessor, na vida de uma igreja que ora. Nós estamos vivendo esse momento agora de tanta tensão, de tantas pessoas que às vezes estão desesperadas, estão confusas. É o momento de termos compaixão, irmãos. É o momento da igreja ser o farol, da igreja ser a sensibilidade de Deus, da igreja ser a esperança. Então cuidado com a linguagem que você usa, cuidado com o que você espalha. Perceba se isso tem compaixão, se isso vai edificar, se isso vai trazer graça na vida de alguém. Compaixão, terceira característica de um intercessor. Quarta característica de um intercessor: discernimento. Essa, irmãos, é uma habilidade especial, dada pelo Espírito Santo, de conhecer com segurança se determinado comportamento é divino, humano ou satânico. O discernimento espiritual, ele é muito importante na vida cristã. Ultimamente eu tenho falado com a nossa igreja que a palavra diz: buscar com zelo os melhores dons. Eu tenho pedido, principalmente aos líderes de célula, líderes de ministério, diáconos, todas as áreas de liderança da igreja: orem, peçam a Deus discernimento espiritual. Estamos num momento em que esse dom, essa capacidade divina, ela é extremamente necessária na vida da igreja. O discernimento espiritual, ele nos leva a conhecer com segurança se determinado comportamento é divino, humano ou satânico. Isso significa o quê? Que eu, a minha igreja, minha família, estaremos seguros diante dos julgamentos que nós estaremos fazendo, diante das situações que nós vamos estar recebendo, ouvindo, participando, nos envolvendo. É muito necessário que oremos pelo discernimento espiritual. Eu te aconselho, nessa quarta característica, ore por isso, jejue por isso. A palavra no grego, ela significa fazer distinção, fazer julgamento. Você não está julgando a pessoa, você está julgando
as palavras, você está julgando a circunstância, para que você possa decidir se você vai aderir, se você vai se envolver, se você vai multiplicar o que está sendo dito. Então é muito importante fazer distinção e julgamento nessa hora. O intercessor conhecerá o melhor e o pior acerca das pessoas e coisas por quem ele ora através do discernimento espiritual. O intercessor não vai orar simplesmente por aquilo que a pessoa pediu para ser orado. O intercessor vai perceber claramente a necessidade vital pela qual precisa-se orar. O Espírito Santo levará você a crescer no discernimento das questões, a fim de te capacitar a interceder com mais propriedade, com mais profundidade, através do discernimento espiritual. Então a necessidade do discernimento, ela é grandiosa. A necessidade do discernimento nos nossos dias é grandiosa, irmãos. Com toda essa multiplicação da informação, meu Deus, eu sou jovem ainda, tenho 44 anos, mas há 10 anos atrás, o que era fake news 5 anos atrás? O que era essa confusão de você ouvir tantas informações acerca de um assunto? É muito sério, irmãos. A igreja precisa ser o farol. Nós não podemos ser mais um pisca-pisca por aí, confundindo e sendo confundidos. Nós precisamos ser a luz desse mundo. E o discernimento espiritual nos ajudará, nos levará a isso. Então fique atento, perceba, ore por isso. As revelações que Deus dá sobre uma situação, sobre uma pessoa, não são para serem julgadas, mas para orientar a intercessão. Se elas são boas, deve-se orar para que se manifestem. Se são ruins, orar com o fim de impedir sua manifestação, para que sejam expulsas em nome de Jesus. Então, como intercessores, nós vamos buscar o discernimento para que a verdade seja trazida à tona, para que a verdade seja evidenciada. Então, irmãos, essas 4 características que eu quero estudar com você hoje, elas começam a trazer luz para nós, de como que isso vai desenvolver em nós esse chamado como intercessores nesse tempo. Porque estamos vivendo agora esse momento onde se está sendo aconselhado, onde se está sendo exigido, de algumas formas, a questão do isolamento social. O que isso pode levar-nos a viver? Aonde isso pode nos levar? Que tipo de oportunidade isso pode nos dar? Eu creio que a intercessão pode ser para nós um dos principais propósitos para esse tempo. Nós desenvolvermos uma sensibilidade espiritual através do amor, da identificação, da compaixão e do discernimento. Nós desenvolvemos um novo nível de intercessão, irmãos, onde você vai poder focar num tempo de oração, focar em um tempo de intercessão, para que a glória de Deus venha sobre nossa nação, sobre as nações do mundo, para que o Senhor repreenda todo o mal, mas que o coração das pessoas também se voltem para o Senhor. É tempo de nos voltar para Deus, e é importante nós entendermos que isso começa com a casa de Deus. Eu quero encerrar esse estudo falando rapidamente sobre o texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12. Irmãos, não há como ser intercessores sem conhecer o principal intercessor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina a interceder, porque como nós lemos em 1 Coríntios 2, o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Então, através de uma vida cheia do Espírito Santo, nós podemos compreender que o Espírito Santo traz da mente de Deus o direcionamento para a nossa vida.
Então, ouça o que a palavra do Senhor está dizendo. Seja obediente a essa palavra. Seja sensível a essa palavra. Porque o Espírito Santo, ele conhece a mente de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. E logo depois o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo traz ao nosso coração as verdades das revelações do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo vai à mente de Deus e traz ao nosso coração, à nossa mente, as verdades de Deus. Eu quero encerrar nessa hora pedindo você que ore para que o Espírito Santo encha a sua vida nesse tempo. Para que o Espírito Santo encha você nesse tempo. Sabe, irmãos, nós sempre estamos pedindo ao Espírito Santo auxílio, para que o Espírito Santo nos dê paciência, para nós suportarmos as pessoas. Estamos pedindo ao Espírito Santo para que nos encha, para que nós possamos amar os nossos inimigos. Estamos pedindo ao Espírito Santo para que Ele possa nos dar esperança de um futuro melhor para nós. Sabe, irmãos, é momento de nós mudarmos o nível das nossas orações, de nós orarmos para que o Espírito Santo possa nos dar discernimento espiritual, de orar para que o Espírito Santo traga a revelação da mente de Deus à nossa mente, neste tempo da história, de por que nós estamos vivendo nesse tempo da história. Existe um propósito nisso. Então é momento de nós irmos mais fundo na nossa busca pela presença e pela unção do Espírito Santo. Eu oro para que você e sua família possam ser intercessores nesse tempo. Possamos gerar, irmãos, gerar um novo tempo, gerar uma nova história. E tudo isso será consequência da atitude de um povo que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Repito, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Se você tem o Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te revelará a mente de Deus. E você terá amor, você terá compaixão, você terá identificação, e você terá discernimento espiritual para viver esse novo tempo. Que Deus abençoe você, sua família. Ore comigo agora, pedindo isso a Deus, para que sejamos um povo intercessor, irmãos, um povo que intercede, não só para que Deus me livre do mal, não, mas para que o reino de Deus venha, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Amém? Ore comigo nessa hora. Aleluia. Pai, nós te louvamos por esse tempo precioso e oramos para que o Senhor possa nos envolver com este coração de intercessores. Queremos ser intercessores nesse tempo. Queremos ser os atalaias que o Senhor tem buscado para estarem sobre os muros da nossa cidade, da nossa casa, da nossa família, da nossa nação, das nações. Que nós sejamos este povo, a resposta. Que nós sejamos este povo que gera, através da unção do Espírito Santo, da intercessão, que gera um novo tempo e uma nova história para a nossa terra. Eu oro para que cada família, cada pessoa que está me ouvindo, que está me vendo neste culto, possa ser tomado pelo seu Espírito, Pai, aí, na sua casa, possa ser envolvido com um desejo de orar, Pai. Deus, levanta intercessores. Deus, incomode pessoas. Deus, move as pessoas a serem intercessores nesse tempo. Que nós possamos, Pai, nos posicionar, que nós possamos gerar, Pai, este novo tempo, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Fique atento aí para os novos direcionamentos para a igreja, e que Deus possa nos dar a graça de vivermos nesse nível de revelação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida como intercessores. Grande abraço, Deus te abençoe.